A gente vai falar um pouquinho sobre recomendação de IA. Tenho visto o pessoal trabalhar aí com IA bastante e tal, mas ninguém falou, não vi pelo menos ainda nenhum vídeo alguém usando IA para gerar recomendação de de ticker, né, para você comprar em fundos imobiliários. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, é apenas um estudo que eu fiz com a IA, então é forma de aprendizado, beleza? Gente, o que que eu fiz? Eu fui lá nas IAs, ou seja, nas principais IAs que a gente tem hoje aí, né? A gente está falando de Copilot da Microsoft, ChatGPT da OpenAI e Gemini do Google, beleza? E o que que eu fiz para ela? Eu perguntei para elas. Poderia montar uma carteira com os melhores fundos imobiliários para outubro? Que só saber quais eram a lista que iriam me trazer. E aí eu peguei e anotei o que cada uma trouxe e quanto ficaria para montar a carteira, né? É, O que que eu fiz aqui, ó? O KNSC 11 foi uma recomendação do Copilot, né? Então vamos lá. Copilot me recomendou KNSC 11, fundo de papel, BTLG11, fundo de tijolo, XPLG11, fundo de tijolo, XPML11, fundo de tijolo, PML11, fundo de tijolo e HGRU, que é um fundo híbrido, mas é tijolo, tá? Então, basicamente, foi essas recomendações deles. Lembrando, KNSC 11, ele é um fundo de papel, custa 8,79 por aí, e eu fiz transformei ele em um base 100, tá? De vez dele ser base 10, o preço que vocês estão vendo ali é como se ele fosse um base 100, como se eu tivesse comprado 10 cotinhas dele. Beleza? Só para que vocês entendam a simulação, para que eu soubesse mais ou menos o valor de cada carteira que foi montada, né? Então, você está começando, você quer uma recomendação, mas lembrando, isso não é recomendação de compra, é apenas um estudo. E você foi lá nas IAs e colocou essa frase aí. O que que sai? Qual é o extrato, né, de que a gente tira disso? Primeiro, a carteira da IA me deu, neste caso do Copilot, 16% em papel, 84% em tijolo, tá? Então, ele colocou só um fundo de papel ali. Na minha opinião, eu gosto mais de uma comparação 70-30, tá? Só para ficar ali com a minha opinião, ter a minha opinião em cima disso, mas não é uma carteira ruim. Aliás, fundos muito bons. Fundo da Quineia, excelente. BTLG, um dos maiores fundos de logística. XPLG, fundo de logística. XPML, fundo de shopping, excelente fundo de shopping. PML, fundo bastante diversificado, tem bastante fundo de shopping, né? HGRU, também um bom fundo. Ou seja, ele trouxe alguns fundos que tem pagamento recorrente, tem, é, tem uma boa alocação de imóveis, ou seja, não é uma carteira ruim, não, viu, gente? A recomendação não está ruim, tá? Chat GPT, vamos ver o que muda? Ah, para finalizar, Copilot, quanto ficaria essa carteira? Lembrando que eu peguei o KNSC, que é um fundo base 10 na faixa de 8,79 e coloquei como se fosse 10 cotinhas, tá? Então, o valor ficou em 626,72. Aí vamos para o ChatGPT. ChatGPT montou uma carteira aqui para mim com XPML, BTLG, KNCR, ou seja, é a diferença ali da outra carteira, a HGLG, que a outra carteira não trouxe, TRXF e VILG11. Ou seja, também são bons fundos, são fundos shop, logística, tem ali o KNCR11, que é de papel, tem ali bons dividendos também, ali são recorrentes. E quanto ficou essa carteira? 663,19, um pouquinho acima da Copilot, ele foi mais econômico, né? Mais pobrinho. E a gente terminou com o Gemini. Gemini, ele trouxe alguns fundos diferentes, por exemplo, o RBR11, ele trouxe o Canip da Quineia, bons fundos, são dois fundos de papel. Então, a distribuição, por exemplo, o ChatGPT continuou com a mesma distribuição, 16% de fundo de papel, 84% de tijolo. Já a distribuição do Gemini foi 33% papel, já gosto mais, e 67% de tijolo. Bem,
basicamente do que eu gosto de fazer quando eu monto uma carteira, né? Então, falando em fundos imobiliários, é bem dentro disso. E aí ele trouxe BTLG, HGLG, um dos top, muita, tem muita liquidez, XPML, PVBI11, foi uma diferença das outras carteiras, ele trouxe laje corporativa, nenhuma das outras tinham trazido laje corporativa, apesar do ChatGPT trazer o TRXF11, que é um fundo que ele compra lojas, né? É um meio de lajes, não seria escritórios, como é o PVBI11, mas é mais uma renda urbana ali, um negócio dentro mais parecido com o HGRI11 que o Gemini trouxe. Ou seja, todos trouxeram ótimos fundos. Ou seja, se você fizesse, montasse dessa forma as carteiras, não ia achar ruim. Eu acho, assim, olhando pelo que eu tenho aprendido, são excelentes fundos. Tem, ou seja, brincando aqui, né, tem muito consultor que ia perder o emprego para as IAs. Brincadeiras à parte, né, gente? O consultor, ele analisa muitas outras coisas. As IAs, elas pegam os dados disponíveis na internet, então são diferenças de uma tecnologia para um ser humano que analisa, por exemplo, se está tendo algumas notícias que está tendo, entre outras coisas aí, que você tem uma análise mais fundamentada. Então, é só uma brincadeirinha que eu gosto de fazer, que a IA realmente ela traz bons fundos, faz uma análise superficial, mas boa também, né? E assim, não ficaram diferenças falando em valor de preço, ou seja, você vê aqui, ó, 745 o Gemini. O Gemini trouxe dois papéis, que é interessante, então você vê aí com R$ 1.000, hoje você montaria uma carteira ótima, com bons fundos, começando do pouquinho e realmente ia ter, assim, ao longo do tempo, ganhos bem legais com essas cotas aí, que são ótimas cotas. Beleza, gente? Então, chegou até aqui, não esquece, dá um like, compartilha, ajuda um amiguinho aí e valeu!